Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês do Histórias e Perrengues, né? Um vídeo esse que nem sempre são histórias e nem sempre são perrengues, mas toda vez que eu quero contar alguma coisa para vocês, eu aproveito esse espaço. Mas antes de tudo mais, deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde sou, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Tendo dito isso, então, deixa eu contar para vocês sobre o que vai ser esse vídeo de hoje. Antes que eu esqueça, deixa eu só pegar aqui para poder fazer já o thumbnail, né? Desse vídeo, né? Acho que vai ficar assim. Pronto. Aí eu coloco alguma coisa escrita por aqui. Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre como nós compramos a nossa casa, né? Bom, basicamente a nossa casa a gente comprou da seguinte forma. Primeiro eu preciso contextualizar para vocês mais ou menos como é que a gente morou até hoje, né? Então assim, apesar de que eu tenho ali um histórico de que eu tive em outras províncias e tal, mas eu vou contar pra vocês a partir do momento que eu comecei a morar nessa região onde eu moro hoje, né? Que é a região de Nagano, né? Basicamente, primeiro eu conheci minha esposa aqui. A minha esposa já era da cidade de Shimosuwa, né? Ela morou em vários lugares ali em Shimosuwa. Ela já tinha morado também em Suwa antes, mas tipo assim, a maior parte do tempo dela parece que ela morou ali na parte de Shimosuwa. E ela morou ali e tal, conheci ela ali. Depois eu fui com ela pra Fuji, Shizuoka. E aí foi quando a gente voltou, né? Foi bem quando eu perdi a ponta do dedo, né? Num acidente de trabalho, que inclusive tem vídeo no canal contando na mesma lista de histórias e perrengues, né? E aí eu lembro até hoje das datas, né? Foi no mês 2 de 2005. Foi quando eu me mudei pra Shimosuwa, né? Na verdade foi um pouco antes, tá? Deixa eu só explicar isso pra vocês. Em 2004, mês 11, mais ou menos, foi quando eu vim pra Nagano, meio que definitivamente, né? Após o acidente de trabalho, eu meio que tipo já não queria mais ficar naquela mesma empresa. Então eu vim morar pra Nagano. De início eu fiquei morando no apartamento das minhas cunhadas, né? Junto com a minha esposa, porque eu tinha pedido pra minha esposa na época que eu machuquei o dedo. Eu falei pra ela, vai lá ficar com as suas irmãs, né? Porque ali onde eu morava, em Fuji, tinha serviço para mulher, mas eles pagavam muito pouco, né? Então eu falei para ela, vai lá para as regiões de Nagano, que lá os caras pagam melhor, né? Para mulher. Porque aqui era meio que inverso, era mais fácil uma mulher ganhar mais do que um homem ou igual, né? Porque de maneira geral o tipo de serviço era o mesmo, né? Enquanto que lá para os lados de lá o serviço de homem era bem mais pesado, então o homem ganhava mais. O serviço da mulher era bem mais leve, e aí as mulheres ganhavam menos, né? Então assim, eu falei pra ela, porque a gente tinha acabado de ter filho, né? E eu ia ficar um mês parado, né? Então fiquei preocupado na questão de conseguir ou não sustentar, né? Isso. Então eu falei pra ela, vai ficar com suas irmãs, que pelo menos lá meio que elas te ajudam, né? Tal. E ela veio, né? E no caso, então, depois, como eu falei, em 2004, mês 11, foi quando eu peguei e me mudei, né? Pra cá, pra essa região. E eu lembro que teve vários rolos ali e tal, né? Em algum momento eu precisava morar junto com ela sozinho, né? Tipo, só nós, né? Então eu fui procurando. Isso também tem como foi. Acho que foi quando eu sofri preconceito. Acho que eu tenho um vídeo no canal sobre isso também, tá ok? E aí teve um momento ali que eu fiquei bem estressado e resolvi. Foi um momento assim que eu viria achar e falei, eu vou pegar hoje o apartamento, né? Saí correndo atrás disso e no final das contas, efetivamente, eu me mudei então pro apartamento em Shimosuwa, que no caso é o começo de toda essa história, no mês 2 de 2005. Ali eu comecei a morar. Ele era um apartamento, sabe, razoavelmente de um jeito que eu já estava acostumado, né? Eu não gostava de apartamento que começava pela cozinha. No Japão, razoavelmente é normal isso. Você abre a porta da entrada e você dá na cozinha, né? Eu não gostava disso. Então, assim, pra mim, o apartamento ele tem que começar
num corredor, tipo, né? Pra gente poder entrar na sala primeiro, né? E o primeiro cômodo tem que ser a sala. Tem que ser pelo menos um cômodo pra eu poder fazer de sala, né? Esse era o meu pensamento, né? E aí então eu encontrei esse apartamento, a gente começou a morar. Era um apartamento de 2 andares, eu morava no segundo, né? Aqui eles chamam o primeiro andar de segundo, tá? Porque o térreo eles chamam de primeiro, pra quem não sabe disso. E aí então eu morava no segundo, né? Ele era bem localizado, tipo, ele era em Shimotsua, numa parte bem central, perto de um Mac, perto de um mercado, né? Tinha um mercado razoavelmente grande, né? Ele fechou no decorrer, depois de um bom tempo, né? Que era o Ion, né? Que antigamente inclusive se chamava Jasco, né? Ou Jusco, né? E aí então no caso, o lugar era bom, né? Era bem... dava pra ir andando assim, coisa de 2 minutos até o lago. Então você tinha o lago perto, né? Então dava pra dar uma passeada, etc. Ou seja, realmente ele tinha uma ótima localização. Ele tinha seus problemas, né? Como eu falei pra vocês, meu filho tinha recém-nascido, né? Mentira, né? Quer dizer, quando meu filho recém-nasceu, eu tinha me machucado, né? E aí então meu filho veio pra cá com a minha mulher. Eu vim pra cá 1 ano depois que ele nasceu, aproximadamente. Pouca coisa depois de 1 ano, né? Então ele já tava com 1 ano e pouquinho, né? Então quando eu comprei, quando eu peguei esse apartamento, ele já tava com quase 2 anos, né? E aí então, né? Nessa questão, pra gente falar assim, durante o início não foi um problema, porque na região tinha uma escola brasileira, né? Então uma escola internacional, onde a gente deixava a criança lá, né? E a gente trabalhava, né? Bastante. Futuramente, aquele local, o apartamento que a gente pegou, ele deixou de ser assim tão bem localizado na questão de escola, porque a escola era bem longe, né? E meu filho tinha que andar bastante até lá, né? Mas fazia parte, né, no caso. E eu até que gostava de morar ali, pelo menos em questão de localização. Eu tinha pego uma boa vaga na vaga ali de carro, né? E no decorrer, as minhas cunhadas que moravam nesse outro apartamento, que a gente morou um pouquinho junto, eu entrei em contato com elas para tipo assim, vocês não querem morar no apartamento da frente? Eu ajudo vocês a alugar tudo, né? Por quê? Porque eu falava para elas, vocês não têm carro, nós temos, né? Então se vocês morarem na frente da gente, final de semana a gente pode sair junto para fazer compra e tal, né? Afinal de contas eu sempre fui uma pessoa muito ligada à família, né? Acho que a família próxima tem que se ajudar, né? Então, assim a gente começou a viver ali, né? Então desde 2005 eu já morava naquele apartamento, né? No decorrer a gente passou por uma crise. Eu também conto essa história em vídeos, né? Do Histórias e Perrengues. E com isso então eu conversei com a minha esposa e com minhas cunhadas. A gente resolveu morar junto no meu apartamento, né? E aí, inclusive na época era uma divisão bem apertada, né? Minhas 2 cunhadas ficavam num quarto, eu e minha esposa no outro, e meu filho ficava com outro quarto. Então a gente ficou sem sala, né? Teve toda uma dificuldade, mas tipo, fomos levando, né? Afinal de contas a gente passou por uma crise, não tinha dinheiro, etc, tal, era o que dava pra fazer. Aí no decorrer a gente acostumou a viver assim, né? E eu já não tava mais, eu não tinha voltado depois da crise a trabalhar com fábrica normal, né? Eu comecei a trabalhar como intérprete, então meu salário era bem reduzido, né? Então, aquele formato de família era a única forma de manter esse tipo de trabalho, né? Era isso, eu voltava a trabalhar com fábrica. Só que eu já estava trabalhando há tanto tempo com esse tipo de coisa que eu achei um desperdício como é que eu posso dizer assim? Eu ignorar, né, toda a experiência que eu criei nesse meio, né? E voltar a trabalhar com fábrica. Então eu acabei me continuando ali, né? E a gente continuou vivendo nesse apartamento por muito tempo. Eu fiquei nesse apartamento até o mês 8 de 2020. Então, foi cerca de 15 anos e meio nesse apartamento. Muito tempo, gente, muito, né? E foi, sabe, eu passei, inclusive eu tenho vídeo sobre isso no canal também, no Histórias e Perrengues, onde justamente nessa coisa que eu passei por uma, como é que fala? Por um preconceito, né? Uma discriminação. E então, no meio do caminho aconteceu de mudar a empresa imobiliária, né, que cuidava ali, que justamente para essa que eu não queria, que era a Paman Shop, né, que é a empresa que na época me discriminou. E eu tinha ficado ferrado com isso e tal, mas no decorrer, né, o tempo passou, acabou ficando tudo bem, entre aspas, né? Eu nunca me dei bem com eles, eu sempre tive ódio deles de qualquer forma, do início ao fim, né, por causa disso.
Só que eu já tinha esse problema com eles. Já era um problema, né? Só que, tipo, desde antes que eu moro lá, naqueles apartamentos, meio que todo mundo usava a parte de fora do apartamento. A parte de fora, que eu sei, eu conheço, eu entendo da regra e tal, tecnicamente é comunitária, então, tecnicamente não deve de ser utilizado pelos moradores do apartamento, porque é comunitário, é um espaço comunitário, não deve ser utilizado, né? Mas todo mundo usava, o pessoal deixava pneu do lado de fora, né? Todo mundo usava, entendeu? Cada um do seu jeito, mas todo mundo usava. E aí então, desde antes de mudar para essa, como é que fala? Para essa imobiliária, eu já tinha comprado, minto, foi depois que já tinha mudado para eles, eu acho, né? Eu comprei uns caixotes de ferro, né? Com portas e trancas, né? Para colocar do lado de fora, né? Nesse corredor do apartamento, né? E ali eu guardava muita tranqueira, porque o apartamento era apertado, a gente morava muita gente em um apartamento só, né? Então, para ganhar um pouquinho de espaço, eu comecei a utilizar essa parte de fora. Então eu usava tudo que eu podia. E eu particularmente considerava isso justo, porque quem morava no primeiro andar, além de utilizar a parte de fora colocando pneu, um monte de coisa, né? As pessoas deixavam um monte de coisa lá fora, né? Além disso, as pessoas também utilizavam embaixo da sacada do outro lado. Então o pessoal também costumava colocar pneu embaixo da sacada ali, né? Então o pessoal usava vários lugares ali no primeiro andar, enquanto que o segundo você não podia usar embaixo da sacada. Então a gente usava a sacada e usava esse corredor na frente, né? E durante um bom tempo, apesar de que às vezes a pessoa me dava umas cutucadas, tipo, né, né, mas essa parte aí é uma parte, na verdade, comunitária, não sei o quê, mas nunca foi tão muito longe esse papo. Então, a gente tava levando, né? Inclusive teve depois de um tempo, já morava há muitos anos lá, né? Então, comecei a ter alguns problemas com alguns produtos que já vinham no apartamento desde sempre, como eles já vinham desde sempre, então é responsabilidade do dono de consertar caso alguma coisa quebre. Então a gente teve um problema com o ar-condicionado, eu avisei, eles mandaram trocar por um novo, né? Depois eu tive um problema com a tampa da privada, que é aquelas tampas com aquecimento, eles mandaram trocar. Então eu fui tendo problemas em vários pontos e eles foram trocando, né? Coisas que foram quebrando e tal. Geralmente o que fica por sua conta é troca de luz, né? Isso aí eles não trocam pra você, né? Até aí tudo bem, né? E só que em um determinado momento eles pegaram pra valer, pra falar no meu pé com relação às coisas lá na parte externa, né? Na parte lá do corredor, né? Começaram a colocar bastante mensagens, assim, avisos, né? Não era diretamente a mim, era meio que para todos os moradores, né? Reclamando das coisas lá fora, pro pessoal tirar, né? De maneira geral, todo mundo meio que diminuiu as coisas, mas ainda mantiveram, né? Só que eles começaram meio que quase que a ameaçar nesses informativos, né? Começaram a falar coisas básicas como isso vai contra o contrato, isso vai se tornar uma quebra de contrato, etc, tal. E nesse momento eu fiquei muito puto, sabe? Eu fiquei ferrado da vida. Eu já tava, como eu falei pra vocês, e como eu falei, pra vocês entenderem melhor, vocês têm que assistir o vídeo que eu falo da discriminação que eu sofri. Mas eu tava puto com eles já desde o início. Já, de acordo com qualquer coisinha que eles faziam comigo, eu ficava mais puto ainda. Então quando começou isso, eu fiquei extremamente puto da vida. De verdade, sabe? Muito mesmo. Então de repente me veio o estalo, né? Assim como quando eu peguei o apartamento. Porque se vocês pegarem e verem essa história, né? Vocês também vão entender essa parte. Porque assim, quando eu peguei o apartamento foi no instalo. Eu não tava com tanta pressa, mas eu tinha dinheiro por causa do dedo, né? Então assim, eu tava querendo procurar um apartamento com calma e tava disposto a pagar luva e tudo mais, né? Porque naquela época quase ninguém pagava luva, porque as pessoas pegavam o apartamento da empreiteira, né?
Só que assim, a empreiteira ela cobra um pouco mais caro o aluguel do que o normal para poder recuperar o valor da luva. E tem todo um problema, né? Se você sai da empreiteira, eles mandam você sair do apartamento, tipo, porque você não é mais funcionário deles, né? Então tem vários problemas ali, né, que envolve. Então, levando tudo isso em consideração, eu não queria pegar apartamento de empreiteira. Então eu estava disposto a pagar a luva e encontrar um do jeito que eu gostava. Já que eu ia pagar, eu ia procurar do jeito que eu gosto, com o formato que eu quero, o tamanho que eu quero, né? E eu tive um problema nessa busca, sabe? Eu tive um problema com a empreiteira, que aí deu problema com a amiga da minha mulher. Depois eu tive um problema com o Tantocha, né? Com o representante da empresa, o Tantocha, da empreiteira da minha esposa, porque ela falou pra mim que vamos procurar com ele, né, tal, ele é legal, mas eu falei, vai dar rolo, e deu, né? E aí nesse rolo eu fiquei puto e falei assim, quer saber, eu vou procurar apartamento hoje, eu vou encontrar hoje, né? De raiva só. E encontrei, né? Então nesse dia que eu falei, eu saí, encontrei, assinei tudo, e aí era só esperar então a data de entrar, que foi mês 2 de 2005, né? Então eu tenho muito dessas coisas. Quando me dá um estalo, me bate a raiva de alguma coisa, eu dou um jeito de resolver. E aí aconteceu isso, me bateu o estalo, eu fiquei com raiva, eu falei assim, quer saber, não vou mais aguentar isso. E parece que foi assim, sabe, uma coisa meio que interligada, né? Não demorou muito, sabe, foi se brincar na mesma semana, chegou uma propaganda em casa, né? Que eles põem na caixa de correio, sobre casa, casa usada, né? Reformada, né? E veio um papel que tinha duas casas, frente e verso, né? A da frente era em Shimosu, a do verso era em Okaya, que era inclusive a casa que a gente comprou, né? Eu me interessei pela de Shimosu. Ela era mais velha, né? Ela era um estilo mais velho, sabe? Como é que eu posso dizer assim? Uma construção mais velha, reformada. Só que ela tinha assim um terreno de vaga enorme, sabe? Como sendo estacionamento, né? Na frente da casa. E dava pra fazer muita coisa, fazer churrasco, né? Sabe? Era enorme. Era simplesmente enorme. E então eu me interessei muito. A localização, por ser Shimosu, e o local que ele era também mais ou menos ali, pra mim era legal, né? E eu queria não sair de Shimosu, porque o lixo em Shimosu é mais fácil de jogar, né? Da região que eu moro, né? Então eu queria me manter em Shimosu. Então inicialmente eu, interessado naquilo, eu liguei, né? Pra imobiliária que tava mexendo com aquilo, né? E aí perguntei da casa de Shimosu e a pessoa falou, olha, infelizmente essa casa ela já foi vendida. Aí eu, sério? Nossa, que pena, né? E aí a pessoa mais a de trás, tem duas casas, não tem? A de trás que é em Yokai, essa ainda não foi. Aí eu fiquei meio assim e tal, mas eu falei assim, bom, tem como olhar? Ela tem, claro, né? Então eu falei, bora ver, né? E aí então, no caso, eu fui ver a casa, né? Chamei minhas cunhadas também, porque se a gente fosse fazer uma mudança seria em família, né? Falei, bora conhecer a casa. A gente conheceu e foi legal, sabe? A gente olhou assim, não, a casa tá boa, né? Não tá ruim, né? Eu conversei com a mulher lá sobre as questões de valores, né? A pessoa me falou, não, essa casa aqui, ela tá 20 milhões, né? A gente também consegue aqui, ó, porque tava com uma promoção na época, não era promoção, campanhas do governo, né? Que eu podia conseguir ali uma devolução, um cashback de 500 mil, né? E aí eu falei, não, 500 mil, então, poxa, meio milhão, né? Querendo ou não, tá de boa, né? E aí então, até pensei, falei, não, dá pra fazer muita coisa com isso. Então, conversei com as minhas cunhadas e tal. E nisso, todo mundo aceitou a ideia. Falou, não, parece ser legal a gente se mudar. E a gente já tava meio que também, sabe, estressado com aquele apartamento. A gente morando apertado por tanto tempo, né? A gente pagava um aluguel, inicialmente era 70 mil, tá? O aluguel foi caindo, porque ele foi sendo repensado de acordo com o tempo, porque o apartamento vai ficando velho, né? E aí eu já tava pagando naquele momento 55, tinha ficado razoavelmente mais barato, né? Mas ainda assim, tipo, é um valor que dá pra você financiar uma casa, né? E nunca vai ser sua, o apartamento no caso, nunca vai ser seu, enquanto que a casa é sua, né? Então a gente começou a pensar em tudo isso, tá? Falou, não, acho que tá na hora, né? A gente nunca pensou em comprar uma casa de verdade, porque na verdade sempre tinha aquela ideia de que a gente ia se mudar, ia pra lá, pra cá, mas a gente tava muito estável num lugar só, né? Sem contar que bem antes, quando teve uma época que eu
que eu tinha acabado de conseguir um emprego fixo, né? Como Seixain, e que é funcionário efetivado, né? E nessa época eu tentei comprar um que eles chamam de mansion, né? Que é um condomínio, né? Um apartamento dentro de um condomínio fechado, né? E não consegui, não passou o financiamento, né? Então eu já estava aos pouquinhos com esse pensamento de que, já que eu pagava aluguel, era bom eu comprar alguma coisa, né? Só que nessa época não deu certo e aí então agora se tornou mais difícil ainda porque a minha renda é baixa, né? E para você financiar alguma coisa, você tem que ter visto permanente, né? E na minha família, tecnicamente nessa época que eu tentei comprar um mansion, eu era o único que tinha visto permanente. Então não deu para fazer isso, né? Foi complicado. E aí então nessa época do apartamento, a minha cunhada mais nova tinha tirado o visto permanente, né? E eu tinha pouca renda, mas ela tinha uma renda boa. Ela trabalhava bastante, fazia muito zangueu, né? Que é hora extra, etc, tal, né? E aí então a gente pegou e pensou, conversei com todo mundo e falei, então vamos fazer um bem bolado aqui. O que vocês acham, né? Eu falei pra minha cunhada, falei, olha, a gente tenta comprar a casa no seu nome, porque no meu não vai passar, né? Em troca, né? Obviamente a gente vai morar todo mundo junto e a gente vai pagar isso junto, né? Vai ser um financiamento longo, tá? Não vai ser fácil, mas a gente dá um jeito e vive junto, como sempre viveu, né? A gente consegue. A minha cunhada, o pessoal em casa, eles confiam muito em mim, né? Então, tipo, ok, bora fazer isso. E eu falei, olha, eu sei que você não tem japonês suficiente pra isso, mas eu ajudo do jeito que for preciso, a gente dá um jeito, né? E aí, então, assim foi, né? Nesse decorrer, então, eu conversei com essa imobiliária, eles chamam Sandai, né? E aí então eles eram inclusive da cidade de Sojiri ali, né, na região, né? Conversei com eles, falei que queria tal, né? E aí a gente começou a fazer os protocolos. Eles me levaram pra lá e pra cá pra tentar fazer o financiamento, tudo mais, né? Passou o financiamento. Sinceramente, na verdade a gente teve até uma sorte, né? Porque que nem uma vez quando eu comprei um carro, eu precisou dessa minha mesma cunhada, ela se tornar minha fiadora, né? No carro, entendeu? E aí eles precisaram ligar pra ela, né? Pra confirmar, tipo assim, que você realmente quer ser fiadora, etc tal. Então a pessoa tem que falar japonês tecnicamente. Então o que eu fiz? Eu falei pra ela, põe no Viva Voz aí. Grudei no ouvido dela. E aí eu ia falando pra ela, ela só repetia o que eu falava, tipo, né? Os caras perguntavam um negócio, eu, hi. E ela, hi, né? E aí, tipo, eles falavam no outro negócio, eu, fala seu nome inteiro. E aí ela falava o nome inteiro. Então, assim, eu fui traduzindo em tempo real na orelha dela, né? E já tava meio que acostumado com isso, e eu sabia que a financiadora provavelmente iria ligar, né? Então, conversei tudo lá, tal, né? E na hora foi explicado que eles iriam ligar mesmo, né? O cara lá que ajudou a financiar ali, né? O vendedor mesmo que tá ali, o cara sabia que ela não falava japonês. Eu falei que ia fazer isso e ele falou, não, né, dá um jeito, né, tal, né, porque se ela passando aí tá tudo ok. É tipo assim, todo mundo, né, o pessoal da imobiliária queria vender, o cara do financiamento queria fazer o financiamento, né, faltava só dar um jeito, né, pra todo mundo sair feliz nisso, né. E eu sei que a mulher lá da imobiliária, depois ela mexeu os pauzinhos dela, eu não sei como é que ela fez, que não precisou ligar pra minha cunhada. Não precisou. Ela conseguiu tirar essa necessidade, sabe? E aí ficou que passou e tá tudo ok, né? E aí então, no caso, inclusive, a gente teve que dividir em dois, né? O financiamento, a gente tem que fazer 2 financiamentos, né? No total, né? Aí ficou... Eu não lembro exatamente como é que ficou eu não lembro exatamente como é que ficou a divisão, acho que foi 15 milhões, não, acho que foi 18 milhões e 2 milhões que a gente emprestou, e ambos os empréstimos foi feito por 35 anos, eu acho que foi isso, tá? Eu acho. E aí no final das contas como é que ficou? Um dos empréstimos ele gira em torno de menos de 60 mil. Acho que tá por 50 e poucos mil. Na época era 51 mil, né? E agora ele subiu para 53, porque ele é aqueles juros que altera, né? E o outro do empréstimo, ele era na faixa dos 7 mil. Hoje ele está na faixa dos 8 mil, né? Também porque é juros que altera, né?
E aí, no caso, então, juntando não dá 60. Mas agora, sinceramente, passa um pouquinho de 60, né? Mas ainda assim a gente pagava 55 por mês de aluguel, de aluguel não, de aluguel do apartamento, mais as vagas de estacionamento. Uma das vagas era gratuita, mas a gente teve que alugar uma outra vaga por 4 mil ienes. Então assim, é quase elas por elas. Por quê? Porque agora a gente tem 3 carros. Então na época, se a gente fosse alugar mais um carro, ia ficar até mais caro o apartamento do que a casa. E a gente tem muito mais conforto na casa, né? E aí então assim a gente conseguiu o financiamento, né? Aí eu lembro que no final das contas a gente começou a conversar sobre isso e foi um pouco demorado. Acho que não foi tanto assim. Eu acho que a gente começou a conversar no início ali do ano de 2020. No início não, mês 3, mês 4, acho que foi por aí. Foi por volta dessa época que a gente conversou. Tanto é que eu acho que já tava meio quente, né? Por volta dessa época a gente conversou. E aí ficou, nesse decorrer, faz financiamento e tal. Após tudo passar, ficou combinado que ia ser entregue a casa no mês 8, né? Então a gente se mudou no início do mês 8, né? Do ano de 2020. E eu lembro que meio que a troca da chave foi assim. A gente foi combinado uma data onde a gente iria no banco, né? Onde a gente tinha que fazer lá assinar uns negócios lá, né? Para poder preparar tudo, né? E aí ali mesmo era feita a entrega do negócio da casa, esqueci o nome, da certidão, nossa, me fugiu, a escritura da casa e tal, né? E aí então assim, foi tudo feito ali no banco, né? Dentro do banco, na hora, né? Eu ajudando minha cunhada a resolver tudo, né? E nesse dia era o dia da entrega da chave. Então fazia a escritura, entregava e entregava a chave, né? E aí então nesse dia tudo se resolveu. A partir desse dia a gente começou a fazer a mudança, né? E é claro que assim que a coisa já ficou certa, a gente já tinha uma data certa para poder pegar a chave. Aí eu fui lá com um mês de antecedência e avisei o apartamento que estaria saindo, né? Porque eles já estavam me enchendo o saco lá do negócio lá fora, que é a quebra de contrato, não sei o que lá. Eu meio que fui ignorando eles, não falei nada. Aí quando eu fui lá, eles já até tentaram, já tipo assim, você veio falar sobre o negócio lá fora, né? Eu falei, não, eu vim falar que eu vou sair do apartamento, né? Tipo, comprei uma casa, né? De certa forma eu fico até feliz, né? Porque se for pensar assim, o que fez a gente sair dali foi a raiva do apartamento. Porque se de repente ainda tivesse inconveniente, talvez a gente ia ficar naquela coisa de zona de conforto, a gente ainda ia continuar pagando um apartamento até hoje, né? Alugado. Então assim, como eles começaram a encher o saco, aconteceu de, sinceramente, eu ficar irritado e resolver de última hora, né? Quero comprar uma casa, né? E aí conversar com as minhas cunhadas, convencer elas, né? E a gente pegar e resolver então fazer essa mudança, né? Com essa mudança a gente aproveitou para finalmente dar ali para cada uma delas um pouco de conforto, né? Então elas puderam comprar camas, né? Porque elas não tinham camas de verdade, sabe? Porque não tinha espaço para isso, né? E aí então todo mundo começou ali a poder ter um pouquinho mais de espaço, né? Inicialmente elas ainda ficaram as duas em um quarto, mas o quarto era maior agora, né? Eu continuei com a minha esposa em um quarto e meu filho também continuou com um quarto para ele. Aí num decorrer ele resolveu sair de casa, aí cada uma das cunhadas ficou com um quarto para cada uma, né? E aí eu continuei com a minha esposa e meu filho ficou sem quarto. Depois ele voltou, teve que dormir na sala. Então, mas isso é uma história para um outro vídeo, né? E basicamente foi assim que a gente comprou a nossa casa, né? No decorrer eu peguei e fiz bastante coisa, né? Ali, né? Coloquei uma churrasqueira, né? Eu mesmo comprei um monte de pedra de estacionamento e espalhei tudo ali, né? Então eu fiz ali todo o estacionamento da casa, né? Minha mulher mexeu com as partes ali relacionadas à hortinha dela, ela fez ali o jardinzinho, né? Então a gente pegou e nós nos esforçamos e conseguimos mudar muita coisa na casa. E hoje a gente é muito feliz, porque olha, não tem nada melhor do que morar em casa própria. A casa é muito mais espaçosa, é muito mais confortável e é muito mais, sabe, maravilhosa. Mas de maneira geral é isso. Espero que tenha sido interessante para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde estou, etc. Também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. Sem mais o que dizer, a gente se vê então aí pelos caminhos da vida.
No mais é só. Tchau. E se você mora no Japão e tem a chance de comprar uma casa, pensa bem, vale a pena. Eu me sinto feliz depois que eu comprei. Tchau.